Olá, seja bem-vindo a mais essa reflexão das afeições religiosas. Nós estamos caminhando já para o final, são 12, nós vamos falar agora da 9ª e da 10ª evidência. Qual é então o 9º sinal que Edwards apresenta? Ele fala que quando nós temos uma experiência genuína, uma experiência com o Espírito Santo, o nosso espírito é afetado pelo Espírito de Deus e ele se torna mais terno. Então, o sinal é um espírito de ternura à semelhança de Cristo. Nós falamos sobre gentileza no 8º sinal, mas aqui ele fala de ternura no sentido de que aquele que tem uma experiência genuinamente espiritual, ele tem o seu coração suavizado. Com isso nós entendemos que a pessoa que tem essa experiência genuinamente espiritual, ao invés de desenvolver um espírito crítico, um espírito amargo, que fica baseando a experiência e comparando com as dos outros, desenvolve sim uma maior tolerância para com as outras pessoas. Porque o natural do hipócrita, e isso Jesus mostra no seu Sermão do Monte, é que o hipócrita minimize os seus pecados e ele maximize os pecados e os erros dos outros. Nessa caminhada a gente sabe que existem graus de maturidade. Então existem pessoas que, tendo se convertido há pouco tempo, ou porque não cresceram mesmo em graça e no conhecimento de Jesus Cristo, são imaturas. Às vezes extravasam emoções, às vezes, por exemplo, fica rindo sem parar, e no começo até pode ser uma experiência espiritual, mas depois a pessoa se deixa levar pela carnalidade e assim por diante. Ou ela começa a ter experiências que não contribuem, evidentemente, para o seu crescimento espiritual. É mais um exibicionismo. Acontece que a pessoa que tem uma verdadeira experiência espiritual, ela não fica nem tampouco criticando quem está nessa situação, no sentido de reforçar a minha experiência verdadeira, a deles é falsa. Pelo contrário, ela está mais atenta a se realmente ela está sendo mudada. A preocupação dela, na verdade, é em relação ao que acontece em seu coração. E se aquilo que está em seu coração, a maldade remanescente ainda do velho homem, se está dia após dia perdendo espaço e abrindo novos espaços para o fruto do Espírito. Então, quando nós desenvolvemos um espírito terno à semelhança de Cristo, nós não nos orgulhamos de nossas experiências, nem tampouco desenvolvemos uma crítica a respeito das experiências das outras pessoas. Pelo contrário, nós nos tornamos como uma criança que aceita tranquilamente que o outro seja superior a ela, tenha experiências melhores que ela, tranquilamente entende assim. Uma das características da comunidade primitiva de cristãos é que eles agiam com singeleza de espírito. Em outras palavras, não havia competitividade, não havia essa ideia de eu ficar me comparando com aquele ou aquele outro, para de alguma maneira achar que a minha experiência é maior, é melhor. Você pode ter ido em algum lugar onde as pessoas começam a contar testemunhos, e às vezes abre espaço e parece que as pessoas estão competindo, como se estivessem contando história de pescador, e cada um diz que pegou um peixe maior. E assim a experiência espiritual também. Essa atitude é que ele está dizendo aqui, é incompatível com o Evangelho. Porque o Espírito terno de Cristo leva você a olhar para a sua experiência e entender que, por maior que ela seja, a ênfase deve estar no resultado, não na experiência em si. Como essa experiência te fez mais santo? Como ela contribuiu para que você fosse mais assemelhado a Cristo? Sarah Edwards teve uma experiência de arrebatamento espiritual. Edwards não estava em Northampton,
E quando ele retorna à liderança da igreja, indaga dele a respeito da experiência que sua esposa teve. E aí então ele diz em defesa de sua esposa, dizendo: olha, eu não presenciei a experiência, porque eu estava fora. No entanto, eu tenho experimentado e tenho visto as transformações no caráter dela. E eu, quando saí, eu deixei uma Sara, e agora quando eu volto eu encontro ela muito mais gentil, muito mais sensível ao agir do Espírito Santo, muito mais terna à semelhança do caráter de Jesus Cristo. Então, para ele, não era questão de se ela foi arrebatada e ficou com os seus sentidos ali anulados de alguma maneira, mas o fato de que, depois que ela sai daquela experiência, ela tem um espírito semelhante ao de Cristo. E isso é o que realmente conta. O décimo sinal, que é uma evidência, é simetria. É uma consistência e constância nas coisas que realmente importam. Simetria é aquele equilíbrio entre realidades que tendem a serem desequilibradas. Quando a pessoa tem uma experiência com o Espírito Santo, ela passa a evidenciar em sua vida um maior equilíbrio nas suas manifestações, no seu temperamento, no seu comportamento, na sua maneira de agir e reagir. É claro que a simetria nunca será plena nesta vida, como já ressaltamos noutras falas. Mas para Edwards, esse é o traço mais característico e notável de alguém que teve uma experiência genuinamente espiritual. Para ele, os santos, eles são conformados à imagem de Cristo. E há em Cristo uma simetria perfeita. Ele é perfeitamente simétrico em suas manifestações, em suas ações, reações, na maneira como ele lida com a situação, com Deus, consigo, com o mundo que o rodeia. E como o caráter de Cristo está sendo formado em nós, é natural que na medida em que vamos tendo experiências com o Espírito Santo, mais se evidencia em nós essa simetria. E para que nós entendamos o que realmente é essa simetria, ele faz uma comparação entre os hipócritas e os santos. Os hipócritas são aqueles que eles têm experiências religiosas que são experiências humanamente produzidas. E os santos são aqueles que têm experiências genuinamente espirituais com o Espírito Santo. Para ele, por exemplo, um hipócrita, ele pode demonstrar uma grande esperança em relação à vida eterna, mas ele nunca evidenciará essa experiência ou essa esperança acompanhada de temor por Deus. Então ele acredita mesmo que está salvo, que viverá com Deus pela eternidade, que andará pelas ruas de ouro de Jerusalém, mas não tem temor de Deus. Ele não vive neste mundo em santo temor e obediência a Deus e a Cristo. O hipócrita, por exemplo, ele pode evidenciar grande alegria, efusividade, sem nunca ter se entristecido pelos seus próprios pecados. Ele pode, no louvor da igreja, ser efusivo, expressivo, até mesmo como um dirigente de louvor, expressar-se com brados de alegria. No entanto, ele nunca teve uma experiência de realmente sentir o peso de seus pecados e ter se arrependido deles. Aquela efusividade pode ser uma máscara, nunca verdadeiramente o resultado de uma ação profunda do Espírito Santo em seu coração. O hipócrita também pode evidenciar um fervente amor por Deus e nenhuma benevolência para com os que sofrem. Como, por exemplo, o sacerdote e o levita estão voltando do culto, indo para Jericó. Mas quando eles veem o ferido ali, à margem, eles passam de largo. Não se preocupa. Então esse hipócrita, ele pode ser fervente em adoração, declarar que ama a Deus. No entanto, desprezar as pessoas que sofrem.
não mover uma palha sequer para ajudar ou minimizar a dor do próximo. Eles podem manifestar um grande amor pela humanidade no seu sentido coletivo e, por outro lado, não ter nenhuma afeição para com Deus. Não ter nenhum amor por Deus e ainda assim se declarar ou se manifestar um grande filantropo. Alguém preocupado com o destino da humanidade, sem nenhuma preocupação com Deus. Ou pode ter amor por uns e indiferença em relação a outros. Ele é seletivo nas suas afeições ou no seu carinho. Prazer na companhia dos irmãos da fé e desprezo para com os irmãos da família carnal. Às vezes ele está na igreja, ele é bem sociável, amigo de todo mundo, mas em casa ele briga com o pai, com a mãe, com os irmãos, com o cachorro, com o gato e com o papagaio. Percebe que existe um desequilíbrio nessa manifestação da religiosidade ou das reações e ações e reações dessa pessoa hipócrita. Ele pode demonstrar um grande amor pelos pecadores no sentido geral, mas um desprezo, por exemplo, para com o seu próximo, seu vizinho. Ele fala de missões mundiais, mas não evangeliza a pessoa que trabalha 8 horas do lado dele. Nunca falou de Jesus para ela. Veja que é uma grande hipocrisia. Também, essa pessoa pode ter um zelo pelo bem-estar físico de alguém, sem se importar jamais com o destino eterno daquela pessoa. Essas monstruosas desproporções caracterizam os hipócritas. E o que caracteriza os santos? Jonathan Edwards diz que os santos têm estabilidade. Eles são como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dão fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto ele fizer prosperará. Veja que ele é capaz de ter grande esperança, porém ele teme a Deus. Ele sabe que o destino eterno dele é viver eternamente com Deus, andar pelas ruas de ouro de Jerusalém. Mas ele anda neste mundo em temor a Deus, em santidade, preocupado em ser neste mundo um bom cidadão, porque ele entende que a cidadania celestial é uma realidade, mas ainda aguarda cumprimento. A cidadania mundana ou a cidadania terrenal é uma característica que ele tem que desenvolver com santo temor e santidade. Ele entende que deve ser feliz e celebrar o Senhor com alegria, mas já chorou seus pecados. Essa alegria é consequência dos pecados que foram perdoados. Ele pode demonstrar fervor por Deus, mas se preocupa com as pessoas que estão sofrendo. Ele é solidário com os que estão sofrendo e fará o que estiver ao seu alcance para minimizar a dor das outras pessoas. Os santos são aqueles que têm grande amor pela humanidade, mas este amor é resultado de seu amor por Deus, o maior de todos os filantropos. Ele entende que o amor deve ser direcionado a todas as pessoas, e não um grupo seletivo, aquele que me cumprimenta, aquele que gosta de mim, aquele que ri para mim. Mas a todas as pessoas devem ser objetos do nosso amor. Ele tem prazer na companhia dos irmãos da fé, aqueles que fazem parte da comunidade, mas também ele vive bem com seus irmãos, com seu pai, com seus primos, com os vizinhos. Ele se preocupa com o bem-estar das pessoas, mas também com o seu destino eterno. E por fim, os santos são aqueles que eles demonstram em todo lugar e em todo tempo uma estabilidade de caráter. Eles não são um aqui, outro lá. O que eles são na igreja, eles são em casa. Eles são na rua, no mercado, eles são onde estiver a mesma pessoa. Não é aquele que aqui ele se mostra uma pessoa grandemente religiosa, mas aí no seu viver diário é uma pessoa ímpia que não teme a Deus. Eu creio que com essas palavras fica muito claro para nós que a santidade é uma questão de simetria. Que Deus te abençoe.